O feriado de 5 de outubro foi convidativo para ir à praia e assim aproveitar o bom tempo, mas esta família estava longe de imaginar o desfecho cinzento e atribulado que o dia acabaria por ter. Na praia da Agudela, em Matosinhos, um homem de 65 anos estava atento aos passos desta família. Reparou na menina de 6 anos, a brincar, afastada dos pais, e atraiu-a para o interior de uma barraca. Uma vez lá, obrigou-a a despir-se e tirou várias fotografias com o telemóvel. Aflita com o afastamento da filha, a mãe acabou por encontrá-la já nua ao lado do sexagenário, que afinal não era um homem desconhecido, era o contabilista da própria família. O pai da menina já não deixou o predador sexual fugir, acabou preso na praia e levado à PJ do Porto, indiciado pelo crime de pornografia de menores. Aliás, na memória do telemóvel, entretanto escrutinada pelas autoridades, estariam outras fotografias de crianças. Segundo a imprensa, o indivíduo foi levado ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto, mas acabou por ser em liberdade, com a obrigação de apresentações regulares à polícia. Connosco na Praça da Alegria temos a psicóloga Ângela Escada e o professor Pinto da Costa. Olá, muito bom dia, obrigado a ambos. Professor Pinto da Costa, estamos face a um tarado, a um louco ou um homem doente? Estamos em face de um indivíduo que pode ter muitas vertentes, 65 anos, modificações psicológicas relacionadas com a terceira idade. Não sei qual era o passado dele, como é que ele era aos 50, aos 40, aos 30, como criança. Portanto, a lei consignava de antes isto englobado nas chamadas perversões sexuais. Sim. Que posteriormente passaram à designação de parafilias, hoje são perturbações de nível sexual. O problema é o mesmo, substancialmente, embora a Justiça ainda continue a englobar esta matéria em perversões sexuais, que é uma designação que na realidade já não existe. São alterações de comportamento que a lei contempla com pormenor, através do estabelecido no artigo 176 do Código Penal, concretamente relativo à possibilidade de haver fotografias. Quer dizer, vai integrar o crime que não existe consignado como tal, mas que em vários artigos vai dar à pedofilia. Portanto, será pedofilia fotografar uma criança. Aqui também há um aspecto curioso, é a proximidade da ligação do agressor relativamente à criança. Sim. Havia uma certa proximidade, intimidade, presume-se pela notícia que foi divulgada de que era contabilista do pai, com um certo arrependimento depois, quer dizer, por que razão é que ele tomou esta atitude, quer dizer, este comportamento que é mais ou menos reprovável. O Código Penal prevê para esta situação concretamente prisão de 1 a 5 anos. É evidente que quando nós estamos a falar em todos estes desvios sexuais é complicado, porque estamos numa esquina. Nós em 2011 temos uma concepção relativa à sexualidade muito diferente da que tínhamos no século XIX, claro, através até da nossa própria lei, de forma que é difícil de contemporizar e justifica-se até o facto de não ter ficado em prisão preventiva. Quer dizer, ficou com a obrigação de apresentação periódica, porque nós próprios, humanidade, nós estamos confusos, nós não sabemos o que é que queremos. Sabemos de tolerar mais, achar isto normal ou não, porque na realidade hoje exaltamos tantos comportamentos sexuais que há 100 anos eram perfeitamente aberrantes, hoje é motivo da comunicação social. Quanto maior o escândalo sexual, maior atenção merece, de forma que nós vamos ver se, na realidade, fotografar uma criança de 6 anos nua, se será realmente tão grave como era há 100 anos. Portanto, quer dizer, nós estamos numa dúvida. É evidente que a moral é muito mais forte do que, efetivamente, as leis. Criminalizado está, não precisamos fazer leis porque as leis já estão feitas. O que era necessário, na realidade, era nós interiorizarmos se a maior parte das pessoas condena estes comportamentos, que é um facto. Há alguém que aprove, mas a maioria reprova. Nós devemos, efetivamente, arranjar um modo prático de tentar suster
toda esta índole de criminalidade sexual e não só. Que modo de prática é esse? O modo de prática é denúncia. É quem tiver conhecimento destas situações, não ter medo, não ter vergonha e imediatamente comunicar, para que na realidade, caso a caso, seja investigado e, sei lá, até o agressor possa beneficiar de um certo tratamento. Depois de se diagnosticar, aquela resposta que eu não tinha para a sua pergunta, por que razão é que este senhor, aos 65 anos, fez isto? Não sei se foi aos 65 anos, porque parece que a investigação que está a ser feita, anteriormente já havia antecedentes através porque hoje, digamos, o Facebook, a informática, do modo geral, permite devassar o nosso passado como consoante nós nem sequer pensamos. Portanto, não seria uma situação esporádica relacionada talvez com alterações hormonais próprias da idade, não. Talvez em termos comportamentais de definição da personalidade houvesse ali qualquer traço que levasse a isso. Também nos dizer algo sobre a criança. Esta criança com 6 anos de idade consegue superar esta surpresa de um estranho que não é bem, que é alguém de confiança, de estar a tirar fotografias nuas? Sim, ela consegue superar, mas vai de imediato depender da forma como a família vai valorizar essa situação. Há pais que exageram, não é? Dramatizam, até porque os próprios pais às vezes têm algum contexto sexual mal resolvido, então isso para eles é uma agressão. Então, qual é a melhor forma de os pais poderem ajudar para que a criança não sofra tanto? Isso é o mais importante, serenidade, mostrar para a criança que ela está segura, porque tem os pais ali a protegê-la, ok? E aos poucos, durante 2, 3 meses, acompanhar essa criança melhor, orientá-la melhor, estar mesmo perto delas, mostrar que ela tem segurança, certo? Não é bem isso que às vezes os pais fazem, porque hostilizam essa pessoa e depois generalizam, aí todo mundo passa a ser perigoso, e não é por aí, porque senão isso vai trazer consequências a longo prazo na relação sexual dessa criança mais tarde, na escolha do parceiro, quer dizer, temos que ter muito cuidado ali no momento. Nem todos os pais conseguem. Isso no que diz respeito a esta criança. E agora, como é que nós podemos deixar as nossas crianças brincar na praia? Com que garantia é que nós vamos para a praia em segurança se anda este senhor em liberdade? Mas é assim, todo mundo devia ensinar desde cedo, que ensinam a comer, a segurar garfo, né? Ensinam uma opção de coisas, mas não ensinam a valorizar o corpo, a preservar o corpo, a dizer não, a dizer, por favor, né, no meu corpo não, certo? Também, hoje em dia, está erotizada a situação das meninas e dos meninos também, né? Menininhas de saltinho alto, né? Já de batonzinho, todo mundo já precoce em todas essas evoluções que seriam de uma outra idade. Mas não tem maturidade para acompanhar isso. E isso também acaba despertando no próprio homem, né? Que já tem essa disfunção, né? Não é por acaso, mas a criança está tão ali disponível, não é? Tão bonitinha, tão tenrinha. Que desperta ainda mais vontade. Sem dúvida alguma. Nós fomos até à rua perguntar quem encontramos o que fazer a um predador sexual e obtivemos estas respostas. Casos como o escândalo Casa Pia ou incidentes isolados como este denunciado na Praia da Agudela alimentam recorrentemente a discussão sobre a pena a aplicar sobre abusadores sexuais. Regra geral, pena de cadeia pode não ser suficiente para fazer estes indivíduos compreenderem a gravidade dos atos que cometem e o cativeiro pode estar longe de evitar reincidências. Analisada que está a questão, o que pensarão os portugueses da pena de castração química? Na sua opinião, qual deveria ser a pena aplicável a crimes sexuais e de pedofilia? Era cortá-los mesmo. Era mesmo, isso não... Acho que é muito grave mesmo. Não há explicação para isso. Depende da gravidade da situação, depende do comportamento, se é reiterado, se não é, mas em princípio para mim a pena máxima há de ser muito parecida com um crime violento, género homicídio ou algo parecido. Eu acho que era a pena máxima ou muito mais. Não, acho que uma pena leve que não dá para esses crimes. Se calhar precisa de outras coisas. Precisam de médicos e especialistas para os tratarem. Também se calhar são doentes. É um bocado difícil responder a isso, mas para mim era a pena máxima, se não pudesse ser outra coisa. Mas uma pena de prisão pode ser suficiente para que estes criminosos paguem pelo que fizeram? Sinceramente não sei dizer. O crime é tão grave que eu não sei se a cadeia compensa. A prisão mais um regime de reeducação pode ser suficiente. Em alguns casos patológicos, se calhar não. Terá que ser a castração química.
eu aceitaria se fosse reincidente. O indivíduo que fosse reincidente, então sim, a castração química era a melhor solução. O que acha? Sim, também, porque assim já não havia possibilidades de repetição do mesmo ato. É muito grave, sinceramente é muito grave. Não estou a ver, se fosse um filho meu, qual era a minha reação. A castração química atua na redução da libido do agressor. Regra geral, a reincidência dos criminosos cai de 75% para 2% após a administração do fármaco. Esta medida punitiva já é aplicada em vários estados norte-americanos, na Grã-Bretanha, e agora foi a vez também da Rússia aprovar um projeto de lei com vista a prever a castração química de pedófilos. Em Portugal, estes tratamentos já são feitos em alguns hospitais públicos e privados. Professor Pinto Costa, o que é que faria? É favorável? Eu não sou pedófilo, de forma que... É favorável à castração química, por exemplo? Se o interrogassem, do mesmo modo como foram interrogados aqueles... pois, ali há uma série de reações emocionais, não é? Perfeitamente desproporcionadas devido à perturbação emocional perante o acontecido. Eu queria realmente ali focar um aspecto de uma palavra que era reincidência. Isso deve ser meditado. Não é preciso ser reincidente. Aliás, um dos vícios da nossa lei está exatamente em falar em abuso sexual. Uso repetido, de maneira nenhuma. Uma única vez é uma monstruosidade, na minha opinião. O que se faz a quem abusa. Portanto, aquela ideia do ser reincidente, que fazia isto, aquilo ou aquilo outro, não me parece que seja a mais correta. Bastaria uma vez e não exigir. E o que é que se faria, professor? O que é que se faria? Naturalmente, teríamos que ir para trás. Um problema de reeducação social. Uma sociedade que tem que pagar dinheiro, e não é pouco, para adquirir revistas pornográficas, temos que ver, quando está a fazer fotografias, como é que havemos de temperar essa atitude. Portanto, é uma questão de reeducação sexual. Quando nós lemos jornais cujo capital maior é do Estado, o convívio e o relax que vêm anunciados a cores, quando nós convivemos numa sociedade e ninguém protesta por causa disso, e que está acessível a toda a criança que saiba olhar e ver, numa sociedade destas tem que refletir que se não será um exagero estar a castrar um indivíduo por causa de uma situação desse género. Professor, alguém com 65 anos ainda vai a tempo de se reeducar? Alguém com 65 anos ainda vai a tempo de se reeducar sexualmente? Eu acho que sim, porque eu costumo dizer que a vida começa aos 70 anos. De forma que aos 65 anos ainda há muita possibilidade de rever existencialmente o porquê da situação e pelo menos ter um acompanhamento psicológico que pudesse suster alguns dos seus impulsos. Deixe dividir o tempo. Professor Ângela, na sua opinião, o que é que faríamos a um pedófilo? Qual é a pena para alguém que abusa de uma criança desta maneira? Claro que uma terapia de urgência, não é? Um sistema de reeducação, mas também na própria família que permite que a criança fique exposta, não é só no pedófilo, ok? Que isso aqui eu digo que é dos dois lados. Também acho que a castração química não é assim tão grave, até porque ela é temporária. Portanto, se for de aceitação, desde que haja uma sensibilização e ele tome o conhecimento de que é um bom caminho para ele, eu acho que não é grave. Aquela mais radical, realmente, os direitos humanos não deixam, né? Agora, pensamos assim porque os filhos não são nossos? Olha aqueles só, que são abusados? Se a gente conseguir usar a empatia, a gente também consegue se colocar um pouquinho no lugar da outra pessoa, ok? Só que não é ao exagero. Nós vimos ali pessoas que realmente ficaram muito emocionadas. Sim. Porque realmente, se acontecer isso com uma filha minha, eu não tenho filha, mas imagino o que uma pessoa sente, não é? Muito obrigado a ambos por terem vindo à Praça da Alegria. Estamos